José Nobre Guimarães zomba, de Nicolas Ferreira e toma resposta do escândalo na cueca. O que você faria se descobrisse que um dos mais importantes líderes do Congresso Nacional guardava um segredo que poderia mudar completamente o jogo político? No Brasil? Esta é a história de como uma simples pergunta desencadeou o maior escândalo dos últimos anos no plenário da Câmara dos Deputados. Em uma sessão que deveria ser apenas mais uma na rotina parlamentar, José Nobre Guimarães, figura experiente e astuta da política brasileira, cometeu o erro que muitos poderosos cometem. Subestimou o adversário. E esse adversário tinha nome: Nicolas Ferreira. O que você vai descobrir nos próximos minutos é o registro de como a soberba pode ser a ruína até dos mais experientes jogadores políticos, e como a coragem de um jovem deputado pode expor verdades que muitos tentam esconder. Era uma terça-feira comum no Congresso Nacional. A pauta do dia incluía a discussão sobre o novo projeto de lei orçamentária, um tema aparentemente técnico e que raramente desperta grandes emoções no público. O plenário estava relativamente vazio. Apenas os deputados mais engajados com o tema permaneciam em seus lugares, enquanto a maioria aproveitava para resolver pendências em seus gabinetes ou participar de reuniões paralelas. Nicolas Ferreira havia passado a noite anterior estudando os detalhes do projeto. Algo não batia. Havia inconsistências nos números, emendas suspeitas e, principalmente, uma destinação específica de recursos para uma fundação pouco conhecida no interior do Ceará. O que o jovem deputado descobriu naquelas páginas de linguagem técnica e burocrática era, na verdade, a ponta de um iceberg muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Aquela seria a oportunidade perfeita para expor o que encontrou. José Guimarães, relator do projeto, apresentaria o parecer final naquela manhã. O que ninguém esperava é que aquela sessão aparentemente monótona se transformaria no palco de uma das maiores revelações políticas dos últimos anos. Quando José Guimarães subiu à tribuna para apresentar seu parecer, o clima era de mais um dia comum no Legislativo. Sua voz rouca e confiante ecoava pelo plenário enquanto ele descrevia os benefícios do projeto. Este projeto representa o equilíbrio necessário entre responsabilidade fiscal e investimentos sociais. Trabalhamos incansavelmente para garantir que cada centavo do contribuinte seja aplicado com eficiência e transparência, declarou com um tom professoral e ligeiramente arrogante. Foi nesse momento que Nicolas levantou a mão solicitando um à parte. O presidente da sessão, inicialmente relutante, concedeu os 2 minutos regimentais. Concedo a parte ao deputado Nicolas Ferreira. Lembro que são apenas 2 minutos, deputado, anunciou o presidente. Obrigado, presidente, respondeu Nicolas com um tom calmo, mas firme. Deputado Guimarães, gostaria de um esclarecimento sobre a emenda 247, que destina 37 milhões de reais para a Fundação Novo Amanhecer, de Quixadá, no Ceará. Poderia explicar qual é o trabalho dessa fundação e por que ela merece tal montante de recursos públicos? O rosto de Guimarães demonstrou um breve momento de surpresa, mas ele rapidamente recuperou a postura. Nobre colega, a Fundação Novo Amanhecer realiza um trabalho social de extrema relevância na região do sertão cearense. Os recursos serão aplicados em projetos de educação e saúde para populações vulneráveis. E o senhor poderia explicar sua relação pessoal com essa fundação? Especificamente com sua diretora-presidente, a senhora Marília Guimarães? Questionou Nicolas. Guimarães, visivelmente desconfortável, adotou um tom defensivo e começou a elevar a voz. Não sei do que o senhor está falando, deputado. Sugiro que tenha cuidado com insinuações levianas. O senhor deveria usar seu tempo, de forma mais produtiva do que espalhando teorias da conspiração. O clima no plenário começou a mudar. Os deputados que antes pareciam desinteressados agora prestavam atenção. Algo estava acontecendo. Não são insinuações, deputado, respondeu Nicolas mantendo a calma. Tenho aqui documentos que mostram que a senhora Marília é sua prima de 2º grau e que essa fundação foi criada há apenas 8 meses, sem qualquer histórico de atuação social relevante. Visivelmente irritado,
Guimarães respondeu. O jovem deputado parece não entender como funciona a política de verdade. Está aqui há 2 dias e já quer dar lições de moralidade? Por favor, volte para seus vídeos no TikTok e deixe os assuntos sérios para quem entende. O burburinho no plenário cresceu. A tentativa de Guimarães de diminuir o jovem deputado, usando sua idade e popularidade nas redes sociais como argumentos contra ele, acabou sendo o gatilho para o que viria a seguir. É interessante como o deputado tenta desviar o assunto, atacando minha pessoa, observou Nicolas ainda composto, mas com firmeza crescente. Mas vamos nos ater aos fatos. Tenho aqui o contrato social da fundação, registrado em cartório há apenas 8 meses. Tenho também os extratos bancários, mostrando transferências suspeitas entre a fundação e empresas fantasmas. Isso é um absurdo, uma invasão de privacidade, interrompeu Guimarães. De onde o senhor tirou esses documentos? Isso é crime. Ordem. Peço que os deputados mantenham o decoro parlamentar, interveio o presidente da sessão, batendo o martelo. O plenário, antes silencioso, agora fervilhava. Deputados de diferentes partidos começaram a se posicionar, alguns defendendo Guimarães, outros exigindo explicações. Isso é claramente uma tentativa de desestabilizar o governo. Uma perseguição política orquestrada, gritou um deputado da base. O povo brasileiro merece transparência. Se não há nada a esconder, por que tanta resistência em explicar? Rebateu uma deputada da oposição. Guimarães recuperou a compostura e adotou um tom condescendente. Veja bem, jovem deputado, a política é mais complexa do que parece nos seus vídeos de internet. Há nuances que o senhor, com sua inexperiência, não compreende. Esses recursos são fundamentais para o desenvolvimento regional. A política pode ser complexa, deputado, mas a ética é simples. Ou se tem ou não, se tem. E direcionar milhões para uma fundação ligada à sua família não me parece muito ético, respondeu Nicolas. Com um tom zombeteiro, Guimarães atacou. Olha só, temos um paladino da moralidade aqui, o menino prodígio que vai salvar o Brasil. Deputado Nicolas, o senhor deveria se preocupar mais em aprender como funciona esta casa antes de querer dar lições de moral. Talvez assim, quando crescer, possa fazer política de verdade e não apenas gerar cliques na internet. Alguns deputados da base riram da provocação, mas foi nesse momento que o debate atingiu seu ponto crítico. A tentativa de Guimarães de ridicularizar Nicolas usando sua idade como argumento acabou criando o momento perfeito para o que viria a seguir. Nicolas fez uma pausa estratégica, olhando diretamente para Guimarães. É curioso como o senhor menciona experiência e maturidade, deputado Guimarães, porque o que tenho aqui vai além da questão da fundação. Tenho informações sobre o verdadeiro escândalo. Um silêncio súbito tomou conta do plenário. O senhor se lembra do episódio da cueca, deputado? Aquele que envolveu seu irmão em 2005? Pois bem, tenho aqui documentos que mostram que o dinheiro encontrado não era apenas para campanhas políticas. Era parte de um esquema muito maior que continua ativo até hoje. E adivinha onde parte desse dinheiro está sendo lavado atualmente? O rosto de Guimarães ficou pálido. Isso é difamação. Vou processá-lo por isso, respondeu visivelmente abalado. Processar por expor a verdade. Os documentos mostram transferências da mesma empresa envolvida no caso da cueca para a Fundação Novo Amanhecer. É uma linha direta, deputado. O mesmo esquema, apenas com roupagem nova. O plenário explodiu. Em reações, alguns deputados exigiam a palavra, outros pediam a suspensão da sessão. O presidente batia o martelo incessantemente, tentando restabelecer a ordem. Isso é um absurdo, uma mentira descarada, protestou Guimarães, tentando recuperar o controle. Estou há décadas na vida pública e não vou permitir que um menino com sede de fama destrua minha reputação com mentiras. Se são mentiras, deputado, por que o senhor está tão nervoso? Questionou Nicolas. Por que não explica então? Porque a empresa Rio Verde Consultoria, a mesma envolvida no caso da cueca, fez doações de 1,8 milhão
para sua fundação nos últimos 6 meses. O que aconteceu em seguida deixou todos os presentes em choque. Guimarães, visivelmente abalado, tentou uma última cartada. "O senhor não sabe com quem está mexendo, deputado", disse com tom ameaçador. "Há coisas sobre o senhor que também poderiam vir à tona. Talvez devêssemos falar sobre suas viagens internacionais recentes e quem as financiou." Murmúrios percorreram o plenário enquanto Nicolas sorria levemente. "Estava esperando por isso, deputado. E agradeço a deixa." Nicolas retirou um envelope de sua pasta. "O senhor se refere à minha viagem aos Estados Unidos em março deste ano? Tenho aqui todos os recibos e comprovantes de pagamento feitos com meus próprios recursos, declarados à Receita Federal e à Câmara dos Deputados. Mostrando os documentos, Nicolas continuou. "Mas o mais interessante não é isso. O interessante é como o senhor sabia dessas viagens e por que tentou usar isso contra mim. Sabe por quê?" Após uma pausa dramática, ele revelou: "Porque o senhor ordenou uma investigação ilegal sobre minha pessoa. Tenho aqui e-mails trocados entre seu gabinete e uma empresa de investigação particular, solicitando um dossiê completo sobre mim e outros deputados da oposição. Isso sim é crime, deputado." O plenário ficou em absoluto silêncio. Ninguém esperava esta reviravolta. O experiente político, que minutos antes zombava do jovem deputado, agora estava encurralado. O senhor não apenas desviou dinheiro público através de uma fundação fantasma, continuando um esquema que já havia envergonhado sua família no passado, como também usou recursos públicos para espionar adversários políticos. "Isso é o que o senhor chama de política de verdade?" questionou Nicolas, enquanto os deputados da base governista abaixavam a cabeça. Isso é uma armação, uma conspiração para me derrubar", balbuciou Guimarães com voz trêmula. "Não há conspiração, deputado. Há fatos, documentos, provas, e tudo isso já está nas mãos do Ministério Público desde ontem, à noite. Não estou aqui apenas fazendo um show como o senhor sugeriu. Estou cumprindo meu papel como representante do povo." Alguns deputados começaram a aplaudir. Foi nesse momento que um aliado de Guimarães tentou intervir, pedindo a suspensão da sessão por questões regimentais. Mas era tarde demais. "E para encerrar, quero dizer algo diretamente ao povo brasileiro que nos assiste", declarou Nicolas. "Não importa há quanto tempo alguém está no poder, não importa quão intocável pareça ser. Quando escolhemos o caminho da verdade e da integridade, não há poder político que resista." Mais aplausos ecoaram, agora vindos de vários setores do plenário. O presidente da sessão, percebendo a gravidade da situação, anunciou: "Em vista dos graves fatos apresentados, suspendo a discussão do projeto de lei orçamentária e determino o envio de todos os documentos apresentados pelo deputado Nicolas Ferreira à Comissão de Ética e ao Ministério Público para as devidas investigações." Nas horas seguintes, a notícia se espalhou como fogo em palha seca. Os principais veículos de comunicação do país interromperam sua programação para noticiar o escândalo. As redes sociais explodiram com o vídeo do confronto, que rapidamente ultrapassou 10 milhões de visualizações. José Guimarães, acuado pelas evidências, anunciou seu afastamento temporário da liderança na Câmara para se dedicar à sua defesa. A Polícia Federal iniciou buscas na sede da Fundação Novo Amanhecer e encontrou documentos que corroboravam todas as denúncias feitas por Nicolas. Uma semana depois, em uma entrevista exclusiva, Nicolas explicou como chegou àquelas informações. "Deputado, como o senhor conseguiu reunir todas essas provas que ninguém havia descoberto em tantos anos?" perguntou o entrevistador. "Não foi um trabalho solo", respondeu Nicolas com humildade. "Contei com a ajuda de uma equipe dedicada e, principalmente, de servidores públicos honestos que, cansados de ver o sistema de corrupção persistir, decidiram se manifestar. Eles são os verdadeiros heróis dessa história. E quando o senhor decidiu confrontar o deputado Guimarães publicamente", insistiu o entrevistador, "quando percebi que, se seguíssemos os trâmites tradicionais, correria o risco de ver as evidências serem enterradas em alguma gaveta. Às vezes, é preciso expor a verdade à luz do dia para que ela não possa ser ignorada."
O caso da Cueca 2.0, como ficou conhecido, desencadeou uma série de investigações que revelaram um esquema muito maior do que se imaginava inicialmente. Outros políticos e empresários foram implicados, e o montante de recursos desviados chegava a centenas de milhões. Um mês após o confronto no plenário, uma pesquisa de opinião revelou que a aprovação de Nicolas havia disparado. Ele se tornou um símbolo de renovação política para muitos brasileiros, especialmente os jovens. Em seu gabinete, após todo o turbilhão midiático, Nicolas refletia sobre os eventos que haviam mudado sua trajetória política. Muitos me disseram que eu deveria esperar, que eu era muito jovem para enfrentar os poderes estabelecidos. Mas a verdade não tem idade, e o Brasil não pode mais esperar por quem tem coragem de defendê-la. O caso da Cueca 2.0 entrou para a história política brasileira como um momento em que a juventude e a coragem prevaleceram sobre a experiência usada para o mal, e mostrou que, quando bem fundamentada e apoiada por fatos, a verdade sempre encontra seu caminho. José Guimarães, que zombara da juventude de Nicolas, agora via sua longa carreira política ruir diante de evidências irrefutáveis. A idade e a experiência, usadas para perpetuar esquemas corruptos, sucumbiram diante da determinação e da integridade. Esta história nos lembra que a verdadeira mudança não vem apenas com o tempo, mas com a coragem de enfrentar o que está errado, independentemente de quão poderoso pareça o adversário. Se esta história o inspirou, compartilhe-a. O Brasil precisa saber que há esperança, que há quem lute pela verdade e pela justiça, independentemente das consequências pessoais. A política não precisa ser suja. Não precisa ser o reino da impunidade e dos privilégios. Pode e deve ser o espaço onde servimos ao povo que nos elegeu. Esta é minha missão, e continuarei lutando por ela todos os dias, declarou Nicolas, olhando para o futuro com determinação. Obrigado por assistir. Se você acredita que o Brasil pode ser diferente, participe. A mudança começa com cada um de nós. Se você acha. Gosta dos vídeos e apoia o deputado Nicolas Ferreira. Deixe seu like e o joinha no vídeo e se inscreve no canal.